Olha, hoje eu não ia começar dessa maneira, mas sendo que eu comecei a dar algumas explicações preliminares, vamos partir daqui. Eu vou falar de luz ou grandes trevas, alguma coisa disso aqui. E, de alguma forma, o que nós vamos tratar no Espírito Santo hoje é um complemento daqueles anteriores onde eu procurava falar do caminho de Caim e também um pouco a respeito de Balaão, que ainda nós não tratamos direito. Mas antes, eu senti que eu deveria ler com vocês Tiago 1, a partir de 19, porque, como eu estava dizendo, esta palavra é o seu espelho. É Deus que está mostrando você como você é. Ah, irmão, mas eu não sou assim. Todos nós queremos dizer, eu não sou assim. Eu sou melhor do que isso. Eu sou melhor do que fulano. Eu sou melhor. Não cai nisso, não. Isso também é um engano. Todos nós, diante de Deus, um dia, estaremos sozinhos diante dele, vestidos ou despidos espiritualmente. Ou seja, ou na justiça de Deus, ou sem justiça. Tenho uma irmã que tem frequentado anos e anos desses eventos. Ela entrou no caminho errado e ligou para mim. E eu expliquei para ela. Eu disse, filha, você é apenas um ouvinte da palavra. E tudo que você está falando para mim, você está se justificando. Aquele que se justifica, que ele está certo, não precisa de Jesus. Toda vez que você está dizendo, Deus, eu não preciso da sua justiça. Eu apenas sou justo no que Jesus fez. Em nada que eu faço. E esta pessoa continua, assim, reunindo com os irmãos, acha que está tudo ok, mas está totalmente fora porque justifica a si mesmo. É soberba. Eu falei com ela, disse, filha, você foi criado no berço da soberba. E enquanto você não mudar isto e deixar que o Espírito Santo mudar isto, você não tem como andar na verdade. Você só fala a verdade, mas não vive a verdade. Esse é o problema sério. Então é isto que Tiago está dizendo aqui. Vou ler com vocês, a partir do 19. Tiago 1, 19. Sabeis estas coisas, o que acabamos de dizer. Meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, por esta razão, em razão disso, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, por essa razão, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém
é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Observe essa última frase. No que realizar. Nós somente realizamos a palavra, ou seja, a palavra, a verdade de Deus, só nos muda por dentro se nós a praticarmos. Como é praticar, irmão? Como aquele irmão que me ligou de São Paulo disse que a igreja ensina que praticar a palavra é fazer caridade. Que engano! Não é. Praticar a palavra é comportar-se exatamente segundo ela. Mudar a sua atitude, mudar a sua maneira de viver, mudar como é que você acha que você é, para ser de acordo com isto. Se você não fizer isto, você morrerá nos seus pecados. Jesus disse assim. Mas, irmão, eu não estou pelejando, irmão. Então, como é que eu posso assegurar, garantir que eu seja um fiel praticante da palavra, de modo que esta palavra me dá a condição dela? Como é que eu posso fazer isso? Que maneira? Ele disse, considerar atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. O que é isso? Você lembra quando eu falei na ministração retrasada a respeito da lei em 1 Salmo? Eu disse que lei é o princípio que Deus estabeleceu para nós relacionarmos com Ele. E o que é relacionar-se com Deus? É tornar-se como Deus é. Deus estabeleceu uma forma pela qual esta palavra pode ser a sua condição de vida. É uma lei perfeita. Ou seja, uma lei que vai aperfeiçoando-nos. E então ele disse que é lei da liberdade. Por quê? Porque ela não exige nada de você. Irmão, mas eu estou sempre pelejando. Esse é o erro. Deus não exige nada de você. O que Ele quer é dar tudo para você. Ele quer fazer tudo para você. Por isso que Ele enviou o Espírito Santo. Para que, considerando atentamente esta palavra, segundo o mover do Espírito Santo, eu me torno um praticante da palavra, aquele que não é negligente, e como resultado, ou como consequência disso, o que eu realizar será perfeito. Realizar. O que é que eu realizo? Nessa série de conversas que nós vamos ter, eu vou procurar mostrar a vocês que o nosso modo de encarar
a realização da vida cristã é totalmente deformada. Uma vez, os discípulos chegaram a Jesus e disseram assim: Mestre, que faremos nós para realizar a obra de Deus? Você sabe que foi a resposta de Jesus. A obra de Deus é este: que creiais naquele que Ele enviou. Crer é uma obra? Como? Irmão, eu tenho imensa dificuldade para passar para os irmãos o que Jesus realmente fez. Jesus já fez tudo para você. Para apresentar você perfeito, santificado diante de Deus, o seu Pai. Ele que fez tudo. E na medida que você crê nele, ou seja, comporta-se conforme a palavra dele, ele está fazendo a obra dele. Pessoas me perguntam assim, um pastor me ligou de Aracaju esta semana. Ele disse: irmão, eu estou tendo muita luta, muita dificuldade, mas eu não sei como é que ministra. Como é que eu vou chegar a ministrar no poder do Espírito? Sabe o que eu respondi para ele? Obedece o Espírito Santo. Irmão, então eu tenho que pôr as mãos sobre os enfermos, tenho que fazer... Não. Obedece o Espírito Santo. O Espírito Santo, você já observou uma coisa? Ele não tem nenhuma ostentação. Ele não se põe na frente em nada. Jesus disse que quando vier o Consolador, Ele me glorificará. O Espírito Santo nunca fala com você dele mesmo. Nunca. Ele só fala de Jesus. Entendeu isto? Isso é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não se ufana, não fica com grande ostentação de grandes coisas. Se você ouvir o que o Espírito Santo lhe disser, é Ele que faz a obra. E é Ele que vai abençoar as pessoas. De modo que, como eu comecei a falar, o problema é que se nós dependermos destes momentos juntos, recebendo a palavra às colheradas, vamos ficar todos como as demais pessoas nas igrejas. O mal da igreja é esta, que as pessoas vão para a igreja para ouvir e não praticar coisa nenhuma. Não põem aquilo em prática. Então eles não mudam o seu comportamento. O que ele disse? Que quem é ouvinte e não põe em prática, engana a si mesmo. Na ministração anterior, começamos com uma palavra que diz assim: examinai-vos e ver se estáis na fé. Lembra? Como é que vou me examinar? Eu vou mostrar a você hoje, nesse assunto aqui, luz ou grandes trevas. De forma que com essa pequena desvio do início, eu vou começar. E você vai ver que o Espírito Santo realmente estava nos trazendo para dentro do assunto de hoje. Mateus capítulo 6. 2 versículos apenas, 22 e 23. Mateus 6, 22 e 23. Irmão, o tempo mais importante de sua vida é o tempo que você passa sozinho com Deus. Sozinho com Deus, eu disse. Sozinho com Deus. Quanto mais tempo você passar sozinho com Deus, quanto mais você vai ser como Deus. Porque Ele só quer tempo em sua vida, só isso. Ele faz de todos vocês deusinhos. Irmão, mas que desrespeito. Você já ouviu o que o profeta disse? Eu não disse que vós sois deuses. Que isso? Tal pai, tal filho, né, meu?
Filho de peixe e peixinho é. Ok, vamos. Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Querer ou não. É assim. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, por essa razão, caso a luz que em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão. Eu ouço alguém raciocinar no natural, dizer, irmão, como é que luz pode ser trevas? Eu vou mostrar a você. Luz, trevas. O que é luz aqui? Luz aqui, a palavra usada por luz aqui é fós, nós temos fósforo, é uma substância que ilumina, é luminoso, mas este luz não é aceso por ninguém, é uma luz que estabelece sua presença por ela mesma e não pode ser apagada. E esta luz aqui, nada mais nada menos que o entendimento do Espírito Santo no seu interior. Mas Jesus disse, observe bem como você é por dentro. Porque se a luz que está em você for trevas, você está em péssima condição. Porque você pensa estar na luz, mas de fato você está nas trevas. E enquanto você continua assim, você está enganando a si mesmo e correndo muito perigo. Então, o que eu quero frisar com vocês hoje é este. Cuidado, que a luz que você acha que tem é luz e não grandes trevas. Então, irmão Bernardo, como é que eu posso garantir que a luz que está em mim não seja trevas? Isso eu vou mostrar a você. Mas passa agora para Lucas capítulo 8. Lucas 8. A partir do versículo 16. Lucas 8, 16 a 18. Lucas 8, 16 a 18. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Agora observe bem. Vede, pois, verifique como ouvis, porque ao que te ver, se lhe dará.
E ao que não tiver, agora observe, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Você vai me perguntar quem é que vai tirar, eu vou lhe dizer, é o diabo. O que é que você julga ter alcançado em Deus? O que você é na prática no Evangelho? Até que ponto você vive de fato essa palavra? Tome muito cuidado com isto. Porque se você não cuidar, mesmo aquele pouquinho que você acha que tem, será tirado. E o seu estado vai ser muito pior. Irmão, por isto que eu friso sempre, irmão, passe o máximo de tempo possível sozinho com Deus, orando em línguas e meditando na palavra. Oração em línguas abre o seu espírito. Irmão, a força mais poderosa no universo é a força espiritual. O seu espírito tem que manter o seu corpo no lugar. E o seu espírito tem que manter a sua alma no lugar. Por isso é necessário você fortalecer o seu espírito. Por isso que Paulo disse em Efésios, enchei-vos do espírito. Olha, se você mantiver o seu espírito forte, você nunca vai ficar doente. Nunca. Em situação alguma. Se você mantiver o seu espírito forte em Deus, você nunca vai ter problema de alma, pensamento, emoção, altos e baixos. Não. O que tem que comandar a vida do homem espiritual é seu espírito. E isto supera tudo, tudo. Satanás não tem jeito de fazer você pensar errado se você está forte no espírito. Então é necessário zelar por isto. Mas cuide. Porque você precisa sim passar tempos orando em línguas, enchendo-vos do espírito, fortalecendo o seu espírito. Mas é necessário também meditar muito na palavra. Salmos 119 e 130, olha lá. Salmos 119 e 130. Salmos 119 e 130 é muito interessante e importante, claro. Lembre-se que eu disse que essa palavra é para você agora. É o que Deus está dizendo para você agora. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. A palavra revelação quer dizer entrada em. Ou seja, a entrada da palavra em você esclarece, dá entendimento. E ele disse que dar entendimento aos simples. Para andar com Deus, você tem que ser muito simples. Muito. Se você for soberba, se você for inteligente, se você for a pessoa que está sempre procurando novidades, não vai andar com Deus em nada. O andar em Deus é sempre novidades. Mas não é por aí. Procurar novidades, uma nova emoção, uma nova doutrina é muito perigoso. Não é por aí. Mas verifique, ele disse que a entrada em você da palavra, da verdade de Deus, parece. Ou seja,
ilumina, dá luz. Mas aí está o nosso problema. Infelizmente, nós temos um hábito ruim de querer que a luz seja esclarecedor de algumas coisas. A luz não é seletiva. A luz aqui mostra os defeitos e mostra as coisas boas. Mostra a sujeira e mostra a limpeza. A luz não é seletiva. Entende o que eu digo? E o maior problema do cristão é que ele só quer que Deus ilumine as coisas que ele quer. Ao modo dele. Por isso Jesus disse, tome cuidado. Que a luz que há em ti não seja grandes trevas. Porque acontece que, se você for para a palavra, ela vai mostrar a você. Eu vejo que ela mostra-me muito mais ruim dentro de mim do que de bom. Eu estou sempre dizendo, oh Deus, será que eu sou assim? Sou assim. Querer ou não, eu sou assim. Então, a entrada da palavra em você esclarece tudo. E dar entendimento ao simples, aquele que simplesmente aceita a palavra como é e vive de acordo com ela. Este é o simples. Estou escrevendo uma história em quadrinhos para as crianças, explicando adoração, louvor, simplicidade, humildade, etc, etc. E eu estou aprendendo no Espírito Santo. Valeu para mim. Uma irmã que leu, ela disse, todos os adultos têm que ler isso aí. Vamos ver. Se você puder ser bastante simples como criança, então pode te beneficiar. Sabe que Jesus disse, exceto que se torneis como um destes meninos, não vai nem ver o reino de Deus. Eu descobri há muito tempo que eu tenho que ser simples como uma criança e deixar isso aqui fora. O intelecto, a inteligência, completamente fora de tudo. Ninguém entende isso pelo intelecto. É só revelado pelo Espírito Santo. Então, por isso, Jesus disse, tome cuidado em Mateus 6, que a luz que está em ti não seja grandes trevas. E eu quero mostrar a você como e quando a luz é trevas. Observa um pequeno versículo em Cantares, capítulo 2, versículo 15. Cantares de Salomão, está aí pertinho do Provérbios. Capítulo 2, versículo 15. Cantares 2 e 15. E você vai achar estranho eu ler isso aqui. Depois de Provérbios. Salmos, Provérbios, Cantares, Isaías. É um sanduíche entre Provérbios e Isaías. Cantares. Eu sei que vocês não acham que vocês não leem esse livro. Vocês não leem porque diz que é muito sensual. Um dia aqui, descendo da administração, eu não sei quem estava aqui, ele não está aqui agora, então eu posso falar. Ele desceu ali e na saída ele falou, irmão, precisa ensinar Cantares. Eu disse sim, quando o Espírito Santo me disser, eu ensino. É Cânticos, mesma coisa. É Cânticos. Cânticos de Salomão, Cantares de Salomão em alguns livros, mesma coisa. Acharam então, né? É Cânticos, tá bom, ótimo. Realmente é um cântico de amor de Deus para a sua igreja e a igreja com Deus. Ou seja, você com Deus e Deus com você. Mas é lógico que tem que entender isso no espírito, né? Senão você está arrasado. Versículo 15 diz, apanhai-me as raposas,
as raposinhas que devastam os vinhedos. Tá? Eu quero falar hoje sobre os raposinhos que devastam o vinhedo. O seu coração dentro é um jardim de Deus. Eu um dia vou explicar por que a gente fala em jardim e o que isso tem com o jardim do Éden. E por que Deus colocou Adão e Eva num jardim de Éden. Mas este jardim dentro de você tem que ser cuidado por você. Em um versículo aqui, ela diz assim: eles me fizeram como porteiro ou guardião do jardim, mas o meu jardim eu não guardei. Cabe a cada um de nós sermos muito vigilantes em termos do jardim do nosso coração. Isto que somos de fato aqui dentro. Então ela diz assim: apanhar-me aqueles raposinhos rápido, porque eles destroem todo o fruto. Quais são as raposinhas que destroem todo o fruto? Todos nós estabelecemos dentro da nossa ideia o que é ser um bom cristão. O que é viver no Evangelho. E, normalmente, nós, se formos fazer uma listagem de como se comportar no Evangelho, como bom cristão, nós íamos dizer ter muita fé, ter obediência à palavra, praticar a palavra, orar em línguas, meditar na palavra, e todas essas coisas. E se eu dizer a você que não é isso? Você ia dizer: mas irmão, então o que é? É esse que é que eu quero falar hoje. Volta novamente para Lucas 8. Lucas 8. Lembra que nós estamos partindo de Mateus 6, mas vamos olhar Lucas 8 novamente, como nós acabamos de ler. Vou tornar a ler isto. Lucas 8, 16, 17 e 19. 16, 17 e 18. Lucas 8. Observe uma constatação muito prática. E essa constatação prática tem que ser a prática de sua vida. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-o sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Bom, todo mundo vai dizer: é claro que sim, não é? É claro que sim. Mas eu te pergunto, por que você está no Evangelho? Para arrumar minha vida, irmão. Não é para arrumar a sua vida. É para te dar vida. Você não tem vida sem Deus. Mas observe o que ele diz. Verso 17. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Ninguém, repito, ninguém esconde o que ele é por dentro. O que você é por dentro sai para fora, sempre. Ou por suas palavras, ou por seu modo de se comportar.
Alguém que tenha lido já isso, já sabe que eu faço uns comentários aqui a respeito de pessoas que vêm para o evento Poder para Mudar. Mas é claro que não é só por isso, mas isso é um exemplo, claro. As pessoas que logo que chegam no evento daquela reclamam, esse apartamento não serve para mim. Mas por quê? Serve para outro? Não, não serve para mim, que eu sou melhor do que o outro. Quer dizer, a pessoa que diz isto, para mim, mostra claramente que ele faz acepção de pessoas. E Tiago disse que fazer acepção de pessoas é pecado. Então, quando pessoas reclamam, eles estão como pessoa superior. Eu sou melhor do que ele. Essa serve para fulano, mas não serve para mim, que eu. Entendeu? Pessoas que passam, até hoje nós temos cheques sem fundos de pessoas que pagam evento e não pagam com cheque. Compreende? Ou seja, o que a pessoa é por dentro sai para fora. E a pessoa lá no evento é uma maravilha. De louvor. Quando o irmão David disse, vamos adorar a Deus, adora a Deus. E dá cheque sem fundo. O que há com isto? O que estou lhe dizendo são estas as raposinhas que destroem o vinhedo. Jesus disse que nada há escondido que não será manifesto. Se você é bom por dentro, se você é real por dentro, todo mundo vai ver. Mas de outro lado, se você tem subterfúgios por dentro, todo mundo vai ver. Olha Romanos 16 comigo. Eu vou voltar ainda para aquele de Lucas 8. Romanos 16 é o último capítulo de Romanos. Romanos 16, 17. Romanos 16, versículo 17. Último capítulo de Romanos. Rogo-vos, irmãos, que notais bem aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Faz o que com eles? Afastai-vos deles. Eles têm um vírus, eles têm um mal. Uma doença interior que pega nos outros, é contagioso. Então ele disse, afasta daqueles que faz distinção. Pessoas que separam pessoas de outras pessoas. É o mal que está aqui dentro. Eles não sabem que estão mostrando como estão podres aqui dentro. Mas fazem, contaminam os outros e manifestam o que são. Porque Jesus disse, nada há oculto que não vai ser manifesto. Por quê? Porque a luz não é seletiva. Ela manifesta como está. Que seja bom, seja mau. Afastai-vos deles. Por quê? Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor. E sim, a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Há uma razão. Porque você deveria se afastar daqueles que sempre estão fazendo decisão. Eu quero assim, eu quero assim, eu excluo isso. É assim.
Isso contamina você, meu irmão. Isso é uma corrupção aqui dentro e contamina os outros, e engana os outros. Mas não parece. Porque eles não falam mal abertamente. Entram com palavras suaves, sugestões, lisonjas, dizendo assim, entende, você é melhor, sabe? Você tem um ministério mais especial. Você deveria, entende? E com as suas palavras lisonjeiras, eles vão enganando e separando. Judas disse que tais pessoas são sensuais, não tendo o Espírito. E Paulo disse aqui que, infelizmente, ainda que toda a aparência de ser servo do Senhor, não servem a Ele. Ninguém que separa uns dos outros serve a Deus. Ele serve a si mesmo, porque ele quer se mostrar melhor. Essas são as raposinhas que destroem o fruto da palavra em você. Se a luz que há em ti sejam trevas, quão grande trevas são. Ouviu? Agora volte para Lucas 8 novamente. O último versículo daqueles 3 que eu li em Lucas 8, o versículo 18. Lucas 8, 18. Vede, pois, como ouvis. Deixa eu parar um instantinho. Talvez uns 4 ou 5 anos atrás, eu fiz uma conferência em Campo Grande. Quando eu estava no avião, Deus mudou totalmente o que eu ia dizer. Que eu pensei que eu ia dizer. E ele disse, você só tem que fazer uma coisa, Bernardo. Falar esse versículo para eles. Tome cuidado como você ouve. Porque descobri no meu espírito que pessoas ouvem o que querem ouvir. E se você é um desses que quer ouvir o que você quer ouvir, e não ouvir o que é verdade, você está no iminente perigo de se enganar a si mesmo. E está em iminente perigo de perder tudo que você ganhou até agora. Não podemos ter a luz de forma seletiva. A luz tem que ser como Deus quer, o entendimento que Deus dá. Mas pessoas querem o entendimento de Deus a seu modo. Eu aprendi há muito tempo na minha vida que para eu entender Deus, eu tinha que aceitar toda a correção dele nas mínimas coisas. Eu estava falando com os irmãos como eu era ladrão. Eu era ladrão quando menino. O irmão, você confessa isso? Não sou melhor do que os outros. O pior ladrão aí que está aí não é pior do que eu. Oh, irmão, mas é assim. Não, você se engana. Se você pensar que você é melhor do que os outros, você se engana. Isto já é o início do engano. Nós morávamos na fazenda. E nós tínhamos uma casa vizinha. Antes de eu ir para a escola, eu tinha que entregar leite para a casa da vizinha. E um dia lá, eu tinha um jardim em casa que eu gostava muito de flor. E um dia, entregando leite para ela, eu vi uma planta tão linda que eu nunca tinha visto e eu não tinha no meu jardim. Então eu ia ter, claro. Depois entreguei o leite e saindo, arranquei a planta dela e fui embora. Corri lá e plantei a coisa assim de qualquer jeito. Claro que não deu certo.
Aquela noite eu fui dormir. E foi aquelas dormidas, sabe, de menino. Oh, mãe, tá muito quente. Vai dormir, Bernardo, fica quieto. Vai dormir. Não, mãe, tá muito quente aqui. Eu rolava na cama. E mamãe brigando. Eu vou te bater se você não dorme. Mas eu não posso dormir, mãe. Então a mãe sentou e disse, por que você não pode dormir? Aí, claro que eu comecei a contar. No outro dia, lá vai eu com o leite e a plantinha na mão. Para levar para a vizinha. E eu cheguei lá e disse, a senhora, dona, essa planta é sua. Eu disse, é minha? Todo murcho desse jeito? Senhora, eu arranquei do seu jardim. Entende? Bernardo, você faz coisas dessas? Eu aprendi muito cedo que eu tinha, para andar com Deus, você tem que cuidar das mínimas coisas. E até hoje eu cuido das mínimas coisas. Apago luz. Irmão, porque você é mesquinho? Não, eu não sou mesquinho. Se eu ver essas luzes aqui, ninguém aqui, eu apago eles. Sabe por quê? Porque o dinheiro que paga essa conta é meu. É do Senhor. Eu sou aqui para ser diligente nas coisas de Deus. E até hoje eu faço isso. Logo amanhecer o dia que eu vou descendo lá para apagar a luz lá na gráfica, lá embaixo. Que fica a luz acesa à noite. Eu não preciso fazer isso? Sim, eu preciso fazer isso. Porque isso não é meu. Eu estou aqui servindo ao Senhor. Eu tenho que ser diligente nas mínimas coisas. E do mesmo modo que eu faço as coisas de todo dia, eu tenho que ser diligente aqui e falar com vocês a verdade como ela é. Para quê? Porque eu amo vocês. E eu quero tirar vocês do engano. Como eu falei com aquela irmã que está se justificando até hoje. Se ela continuar se justificando, ela morre onde ela está. Por que é assim? Porque a deformidade que Satanás semeou aqui dentro está nos destruindo. E é toda a operação da palavra e do Espírito Santo é remover a corrupção que está dentro de nós. Por isso que em Tiago, que nós lemos no início, ele diz, recebei com mansidão a palavra que salva as vossas almas. E Jesus então, eu vou ler agora o versículo que comecei. Vede como ouvis, não ouve o que você quer ouvir. Ouve e praticar o que você não quer ouvir. Pratica o que está difícil para você praticar. Porque assim você tira a condição que Satanás tem no seu íntimo. Satanás mantém posições fortes que Paulo chamou de fortalezas. E essas coisas arraigadas em nós nos destroem. E dão condições a Satanás perturbar a nossa vida. Então, vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, se lhe dará. E ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. O que você julga ter em Deus? Onde você julga que você está em termos de praticar a palavra? Se você for verdadeiro por dentro, cuidando da palavra, praticando a palavra, sendo obediente à palavra, comportando-se segundo a ela, não há nada que Satanás pode tirar. Mas se não for, o que você julga ter, ele rouba. Ele tira de você. Por isso que em Tiago 1 ele falou em ouvinte negligente. Lembra? Ele disse, aquele que vai olhar no espelho e ver como é que ele é,
e não muda o seu comportamento, ele é ouvinte negligente que esquece como é que ele é por dentro. E a maioria de nós fazemos isso continuamente. Por quê? Porque julgamos estar em Deus onde não estamos. E por isso Jesus disse em Mateus 6, cuidado que a luz que está em ti não seja trevas. Porque se a luz que você acha que tem não é de acordo com a palavra em total obediência, você está numa treva medonha. Grandes trevas. Eu sei que isto não é agradável, mas a razão por que o Espírito Santo me motivou a falar com vocês isso hoje é porque eu vejo o iminente perigo de muitos, porque estão descuidando do seu tempo a sós com Deus. Estão simplesmente esperando de 15 em 15 dias reunir aqui. É muito melhor que não tenha mais nenhuma ministração aqui. Se nós dependemos disso, que isto não leva a nada. A não ser que você procure se realizar em Deus. Se você vier aqui e ouvir como eu estou dizendo, você está praticando o que praticava na igreja. Apenas recebendo as coisas colheradas e achando que, porque ouviu a ministração, que esta é o seu comportamento. O que se diz? Provérbios 4, 23, 4 e 25, acho. Normalmente eu só falo em Provérbios 4, 23, mas vamos ler mais alguns versículos aí. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23, todo mundo sabe 23 de cor, eu creio. Mas talvez não sabe o complemento disso. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, do seu coração, procedem as fontes da vida. Só comenta aqui. Eu tenho uma imensa dificuldade nos telefonemas de passar isso para as pessoas. Que todo mundo que liga para mim é o outro que está errado. Uma irmã me ligou ontem, disse que o marido quer separar dela. Porque ele não ama ela, ele tem uma outra moça. Eu disse, por que ele tem outra moça? Eu não sei, irmão. Eu sei. Porque você não ama ele. Ele procura amor onde ele achar. Oh, irmão, mas será que é assim? É assim. Não são os outros que estão errados. É você que está errado. Eu que sou errado. Toda a circunstância da nossa vida vem daqui, meu irmão. Daqui de dentro. Você produz a sua circunstância. E é na hora de mudar. Então ele diz, de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele, do teu coração, procede a tua vida. Vamos continuar. Desvia de ti a falsidade da boca. E afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Aqui, ó. Bem na frente. Bem na frente. Olhando, não o irmão. Eu sou melhor do que ele, sabe? Eu pratico mais, eu passo mais tempo do que ela em oração. Olha, Não. Cuida aqui, ó. Apóstolo Paulo disse, aquela pessoa que se compara com outra é estúpido. Você não se compara com ninguém. Compara-se com isso aqui. Entende? Este é o padrão da sua vida em Deus. Total
total obediência a esta palavra, sem nenhuma seleção. Obedecendo aquela parte que agrada e aquilo que não agrada. Tem que ser tudo. Pedro, capítulo 4. Acho que eu vou terminar com isto. 1 Pedro, capítulo 4. Mais no fim do Novo Testamento, tá? 1 Pedro, capítulo 4. Vou ler vários versículos a partir do primeiro versículo. 1 Pedro 4, 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, e é muito pouca, o tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Versículo 4. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. O que é isso? Irmão, é porque lá no juízo final, Deus vai julgar os vivos e os mortos. Não vai, não. Não nisso o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, irmãos, tome muito cuidado que o seu procedimento de vida não seja moldado naquela vida de outra hora, segundo a paixão dos homens iníquos. Porque, neste momento, você considera que você está bem melhor do que eles. Porque a sua vida, você não mente mais, você não rouba mais, mas pelo menos aparentemente, você não defrauda ninguém, você não fofoca, eles fofocam, eles fazem isso, aquilo. Não. Não se pensa nessa forma. Isso não é luz, não, irmão. Não, irmão. Ele está dizendo, irmão, eles estranhar que você não vive dentro daqueles moldes de outrora. Mas a sua vida tem que ser outra, porque hoje vós sois luz no Senhor. E ele disse, eles que praticam todas essas coisas vão dar conta àquele que julga o vivo e o morto. Ele que sabe se você está viva ou morta. E há muitas pessoas que sentem no Evangelho e ouvem e são mortos. Por quê? Simplesmente porque não praticam a palavra. Entende, meu irmão? A deformidade que Satanás semeou aqui é tão grande que as pessoas estão enganando a si mesmas, pensando que apenas por ouvir o que nós dizemos é assim. Por isso que eu comecei a ficar preocupado. Eu não quero que os irmãos frequentam ministrações só. Eu não consegui ainda
que os irmãos entendessem o valor do tempo sozinho com Deus. Continuem passando tempo demais em atividades suas. Quando a maneira melhor de você ganhar a vitória e viver de fato é tempo a sós com Deus. Não aqui, dessa forma. No início do ano, eu falei da importância de oração. Isso aqui está sempre aberto para oração, para os irmãos passar tempo em oração. Mas, irmão, eu não tenho tempo. Você não tem que dar essa desculpa para mim. Não precisa. É que você não quer. Mas é muito fácil para você. Você está aí, eu moro longe. Tudo bem, não tem problema. Não tem que orar aqui, mas tem que orar. Tem que passar tempo. E a razão por que eu falo a respeito de oração aqui, porque comunhão com os irmãos é muito importante em oração. Você ajuda uns aos outros. Mas observe. Acho que eu já falei bastante nisso aí. São as raposinhas que destroem o fruto do vide. Muitos irmãos ficam preocupados e às vezes me perguntam: irmão, por que eu não ganhei a vitória sobre isso e aquilo ainda? Porque você está querendo a vitória a seu modo. Eu descobri que para eu poder ministrar para vocês, eu tenho que cuidar de coisas pequenininhas. Outro tipo de atividade, outro tipo de procedimento. Porque são aquelas coisas que destroem a operação da palavra em mim. Eu tenho que ter diligência em todas as coisas. E ele disse aqui, irmãos, se a luz que você julga ter seja trevas, quão grandes são as trevas? O que é que você julga ter? Olha Filipenses capítulo 3, onde Paulo fala disso. E eu vou terminar com isso mesmo. Filipenses 3. Versículo 13 é muito conhecido, pouco entendido, me parece. Irmãos, Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim, Paulo, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo foi elevado para o céu, corporalmente. Lá ele viu coisas simplesmente fantásticas. E ficou no deserto, ouvindo Deus e entendendo as coisas. E Deus revelou todas essas coisas que ele fala no epístola aqui para ele. Todas essas verdades que até hoje nós não entendemos. E então ele disse, mas o que eu não julgo ter alcançado. O que eu deveria ter alcançado. Que coisa, meu Pai. E então nós, onde que ficamos?
Porque se ele entendeu tanto sim, ele disse, mas eu não julgo ter alcançado nada. Porque eu sei que há muito mais para mim em Deus. O que eu quero lhe dizer, irmão, não fique satisfeito com o que você tem recebido em Deus. Satisfeito sim, grato sim. Mas você tem que ter uma imensa fome e sede pela justiça de Deus. De tal modo que você diz, eu só quero mais e mais e mais. Viver de acordo com a palavra, viver em Deus. Por quê? Porque isto é vida. E isto vai mudar totalmente a sua visão das coisas. Às vezes, eu faço um pequeno comentário para uma pessoa, uma observação, que eles não entendem. E depois, uns tempos, dizem, irmão, por que você falou comigo tal e tal coisa, tal dia? Eu falo para ver se desperta você. Para ouvir o que o Espírito Santo está falando. Mas como é que eu fico sabendo? Pessoas ligam para mim de longe. E Deus passa toda a situação deles na minha vista. Não abertamente, no meu espírito. Eu sei o que eles estão. Às vezes eles procuram assim, explicar. Eu escuto tudo. Mas eu sei que não é assim. Eles estão porque fazer efeito. É porque o Espírito Santo não está entre nós para efeito, irmão. Ele está aqui para mudar a nós. Ele veio para nos revelar a justiça de Deus em Cristo Jesus. E essas pequenas observações, às vezes, que eu faço, é porque o que está em você está manifesto. Não é o que você fala, eu vejo o seu comportamento. E eu quero lhe ajudar a viver mais em Deus. Olha, toda essa explicação agora é para ver se eu desperto você. Para dizer, puxa, mas há muita coisa mais para mim, compreende? Porque eu não quero que você julgue ter alcançado alguma coisa. Isso é muito perigoso para você. Começa sempre como criancinha no beabá de novo. E põe as coisas em ordem. Porque as raposinhas, as pequenas desobediências. Como é que eu vou fazer a luz brilhar em minha vida, irmão? Como é que a palavra em Salmo 119 e 130, a entrada da tua palavra esclarece? Como é que ela entra em mim, Bernardo? Como é que a palavra entra em mim? Ela entra no momento exato que você obedece a ela. Antes ela não entra. Quando você vê uma coisa, quando você entende uma coisa, geralmente Satanás vem e diz, tá vendo? Você precisa falar com fulano a respeito disso, que isso é uma revelação da verdade para ela. Não, é para você. Quantas pessoas dizem, irmão, eu já fui revelado, sabe uma coisa? Isso é só conversa. A palavra não entra aqui. Ela entra aqui. Como ela entra aqui, irmão? No momento que eu obedeço a essa palavra e mudo o meu comportamento. Antes de ouvir. A entrada em mim da tua palavra esclarece. No momento que você obedece, você começa a viver a condição da... Não. É claro. Novamente, Mateus 6, 22. Seis, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Nenhuma área às escuras.
Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, todo. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Cuide das pequenas coisas, irmãos. Porque o que você é por dentro, sai por fora. Você começou a acender a luz do Evangelho dentro de você. Mas ele não somente mostra as coisas boas, ele mostra as coisas ruins. A luz não é seletiva. Quando eu acendo a luz aqui, o que está em ordem está manifesto, e o que está em desordem também está em manifesto. E a palavra de Deus faz isso. Ela mostra o que está em ordem e o que está em desordem para todo mundo ver. O irmão, será que está me vendo? Estou. O irmão Dave Robertson contou que uma vez passeando no carro num bairro pobre de Tulsa, ele viu umas casas, ele ficou olhando uma casa, poxa, estava muito mal pintada, tinha vidros quebrados, tinha um carro sem rodas lá no pátio da coisa, estava tudo o maior desleixo possível. E o Espírito Santo falou com ele: Robertson, esse é o retrato do coração do dono. O seu carro, retrato do seu coração, né, irmão? Verifica. Não são as coisas que são importantes assim, não é isso que eu estou dizendo. Não procure mostrar luxo, porque você lembra que na semana retrasada nós falamos que o mundo é a forma que os homens inventaram para fazer de conta que estão vivendo. A vida do homem não consiste no que ele possui. Porém, o seu modo de tratar com as coisas que são importantes para você mostram como você é por dentro. Deu para entender? Eu sempre falo com as pessoas: a vida e o trabalho ou a obra de um homem são uma extensão do seu ser. Tá? Eu conheço uma pessoa, digo se aquela pessoa está em ordem aqui dentro. Porque ela está em ordem no que faz. Ela cuida das pequenas coisas. Compreende, irmão? Isto é luz e trevas. Senhor, não é fácil para nós. E muitas vezes não é agradável tratarmos de coisas dessa natureza. Mas agradecemos a Ti porque a Tua luz, entrando em nós, esclarece e dá entendimento aos simples. Nós devemos ser simples e aceitar a Tua palavra. Senhor, abençoe cada coração aqui. Cada um aqui é tão precioso para nós e para Ti. E nós queremos que cada um progrida em Deus, para que nenhuma deformidade, ou condição de fraqueza, ou fortaleza de rebeldia seja manifesto nas vidas nossas. Senhor, ajuda-nos a amarmos uns aos outros e sempre estar juntos para engrandecer o Teu nome e praticar a palavra. Senhor, abençoe cada um aqui hoje, em o nome do Senhor Jesus. Para saber mais, acesse www.verdadeviva.org.br. Envie sua dúvida, sugestão ou pergunta para minister@gold.com.br ou ainda por carta para a Caixa Postal 51, CEP 30-123-970, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais.